Beleza, galera? Vamos resolver esse exercício 56 e a gente vai subir um pouquinho o nível nesse daqui. Ele pede para a gente escrever um algoritmo que receba 5 valores dados pelos usuários e no final exiba a média dos números. Essa questão de relance, vamos pensar o seguinte, né? Criar 5 variáveis e as 5 variáveis que eu escrever, depois eu vou criar uma outra variável que vai armazenar a soma dessas 5 variáveis e dividir pela quantidade de termos, que no caso seria 5. Beleza, isso é realmente uma solução, Só que a questão que eu quero refletir com vocês, fica muito trabalhoso você tá digitando, você tá criando 5 variáveis para 5 valores que serão digitados pelo usuário. Isso demanda um tempo considerável, além de você estar consumindo linhas necessárias e estar armazenando memória no computador que poderia ser otimizado de uma maneira diferente. Então, a gente vai utilizar o que a gente acabou de aprender, que é a questão de loops. Então, a gente vai fazer com que uma ação aconteça enquanto ela for verdadeira. Então, vamos tentar fazer aqui. A princípio, eu quero criar uma variável chamada contador. Contador, ele vai ser assim. O que a gente vai fazer? Enquanto esse contador ele for menor que 5, por que menor que 5? Porque a gente quer avaliar 5 valores digitados pelo usuário e tirar a média. Então a gente vai falar que contador é igual a contador mais 1. Por que isso? Porque eu não vou ficar pedindo infinitamente para o usuário valores, né? Em algum momento eu tenho que parar. Então eu coloco esse contador para cada vez que ele percorrer o loop, o contador vai ser adicionado mais 1. Então ele começa com 0, 0 mais 1, o contador agora vale 1. Daí no próximo loop ele vale 2, no próximo ele vale 3, no próximo ele vale 4, no próximo ele vale 5. Daí quando o contador ele for superior a 5, essa interação, esse loop ele vai ser finalizado. Então ele só vai durar enquanto o contador ele for menor que 5. Beleza. Então eu tenho que solicitar um dado do usuário. Então eu vou criar uma variável chamada valor. E essa variável valor ela tem que ser do tipo inteiro. E ela vai pegar o valor do usuário. O que ela vai pegar? Ela vai pegar digite o valor a ser guardado. Beleza? Só que uma coisa que a gente pode fazer, a gente pode determinar aqui qual que é o valor que está digitando, se é o primeiro, segundo, terceiro ou quarto valor. Então a gente coloca format e coloca aqui contador. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu coloco isso daqui, eu vou estar indicando qual que é o número, dentre esses 5 números, qual que é o número que eu estou digitando. Então eu estou digitando o primeiro valor, ou o segundo valor, ou o terceiro, ou o quarto, assim sucessivamente. Uma coisa também que a gente vai fazer é criar uma lista vazia, porque eu vou armazenar todos os valores que o usuário digitar em uma lista. Então eu vou ter uma lista vazia e depois eu vou estar atacando valores lá dentro. Como que a gente vai estar atacando valores lá dentro? A gente vai chamar essa lista vazia, que ela se chama números, ponto append, append é para adicionar, e eu vou adicionar valor. Ou seja, toda vez que o usuário vir aqui digitar um valor, esse valor ele vai ser acrescido lá na minha lista de números, certo? Então vamos repetir novamente, que esse talvez seja um pouco mais complexo. Eu estou criando um loop aqui que vai pedir com que o usuário digite os 5 valores. E todos esses 5 valores eles serão armazenados em uma lista, correto? Beleza. Eu vou vir aqui, eu vou dar um print nessa lista. Daí vocês vão ver como que vai funcionar. Beleza? Então, vamos aqui iniciar o nosso algoritmo. Olha só, 1. Por quê? Porque o contador, ele foi 0 mais 1, contador vale 1. Então, o contador é 1. Contador sendo 1, ele vai vir aqui e vai pedir para o usuário digitar alguma coisa. Então, vamos captar esse primeiro valor. 5, 2. 2 ainda é inferior a 5. Então, vamos digitar mais um valor. 3 ainda é inferior a 5, 7, 4 e o quinto valor. Daí a gente pegou os 5 valores que o usuário digitou aqui pra gente. E a gente imprimiu
a lista de valores. A gente então criou uma lista para a gente armazenar todos os valores que o usuário digitou. Depois vocês vão entender por que eu fiz isso. Beleza? Então, o próximo passo é a gente fazer o seguinte. A gente vai chamar uma função no Python chamada sum, que ele vai somar um conjunto de valores. Por quê? Porque eu vou chamar essa lista e eu vou somar todos os valores que estão presentes nessa lista e vou dividir pela quantidade de valores que está presente nessa lista, ou seja, 5. E eu vou armazenar tudo isso em uma variável que eu vou chamar de média, beleza? E daí eu vou printar essa média para vocês. Print f a média de valores será, e eu trago média aqui. Beleza? Eu chamei essa função para somar os 5 valores que o usuário digitou e vou dividir toda essa soma por 5. Então vamos iniciar o nosso algoritmo. Digite o valor a ser guardado: 8, 9, 3, 6 e 8. Beleza, a média de valores será 6,8. Então, ele somou todos esses valores presentes na lista e dividiu pela quantidade de termos, que no caso será 5. E esse é o nosso algoritmo, né? um pouco mais trabalhado e mais trabalhoso em relação ao outro, mas também é uma maneira de estar resolvendo. A questão aqui é lembrar que o contador ele vai iniciar com 0, beleza? Só quando a gente for no while aqui, o primeiro while ele já vai adicionar, ele não vai colocar 0 menor que 5, não. Ele vai pegar o 0, 0 mais 1, 1. E daí ele vai verificar se 1 é menor que 5. Daí ele vai começar a adicionar valores, vai até aqui, vai voltar e agora o contador vai ser 1 mais 1, 2. É assim que ele vai estar trabalhando. Uma coisa que a gente pode fazer também é trabalhar com uma outra função em Python, que é um len. A gente pode fazer isso daqui também, ó, len números, que a gente vai ver o número, que a gente vai ver o tamanho dessa lista, que no caso é 5, e vai dividir pela soma. Então vamos fazer que a gente pegou os valores 8, 9, 3, 6 e 8. 8, 9, vamos startar aqui. 8, 9, 3, 6 e 8, eu acho. E a média dá o mesmo valor, porque aqui ele está pegando o len, a função len, ele pega o tamanho da lista. Ou seja, ele vai me dizer a quantidade de termos. Então, esse daqui é o algoritmo 55 resolvido.